Olá, família Pílulas do ECA, tudo bem com vocês? Hoje não vai ser só um vídeo, hoje vai ser uma aula. Eu vou chamar de aula final sobre a medida de encaminhamento aos pais ou responsável mediante o termo de responsabilidade. A exemplo do que fiz com a apuração da autoria do ato infracional, eu quero fazer uma aula final, uma aula que vai sacramentar de uma vez por todas a teoria por trás do entendimento do que é essa medida de encaminhar uma criança ou um adolescente aos pais ou um responsável mediante o instrumento, um documento, um termo, chamado termo de responsabilidade. E eu quero fazer isso porque eu fiquei um tanto quanto triste e, por outro lado, um tanto quanto preocupado quando dizem para vocês que é necessário ter responsabilidade ao interpretar a legislação, que é preciso ter cuidado ao traduzir o Estatuto da Criança e do Adolescente para vocês. Eu tenho feito isso há 23 anos. Eu não estou desde ontem na área da infância e juventude e me considero muito responsável com aquilo que eu faço. E é por isso que eu vou fazer esse vídeo, é por isso que eu vou dar essa aula sobre aquilo que é essa medida tão debatida, sobre aquilo que é essa medida tão discutida e tão mal compreendida ao mesmo tempo. Bom, vamos lá. Hoje a legislação possui um mecanismo regulamentado e bem regulamentado sobre as situações graves que possam acontecer com crianças e adolescentes, e situações graves essas que talvez precisem que eu afaste o agressor do lar. Porque às vezes é o próprio agressor e um familiar dessa criança ou adolescente muito próximo. E a legislação permite que o Conselho Tutelar solicite ao juiz ou ao delegado ou à Polícia Militar, dependendo da sua colocação, dependendo da sua rede de serviços, né? Que essa situação seja resolvida afastando o agressor do lar por uma dessas autoridades. Aquilo que é mais importante no afastamento do agressor do lar é que seja cumprida um dos requisitos do artigo 14 da Lei Henri Borel, que prevê esse afastamento do agressor do lar. O requisito nada mais é do que o risco iminente à integridade física, à criança ou adolescente ou aos seus familiares. Havendo esse requisito, é possível o Conselho Tutelar pedir o afastamento do agressor do lar. Esse é um rito inicial, se for necessário, para que a criança ou adolescente tenha seus direitos garantidos. Se eu não conseguir, e por que eu estou falando primeiro desse item para chegar até a medida do 101.1? Porque a gente tem que raciocinar o contexto de como aplicar essas medidas. Diante de um fato grave, a primeira coisa que eu vou pensar é buscar o afastamento do agressor do lar. Não é um acolhimento institucional. Não é buscar a família extensa. Certo? É tentar tirar o agressor do lar. Mas pode ser que esse requisito de risco iminente não esteja presente ou ele não se sustente e o juiz ou o delegado ou a polícia militar negue o afastamento do agressor do lar que você solicitou enquanto colegiado, tá? Pois bem,
Qual que é o próximo passo, então, se a criança ou adolescente for permanecer no mesmo ambiente que o agressor? É possível que isso aconteça? Tem situações que eu não vou poder deixar isso acontecer. E aí, qual que é o próximo passo? O que eu tenho que pensar para garantir o direito dessa criança, desse adolescente? O próximo passo seria levar para o acolhimento? Não. O acolhimento vai ser pós a verificação da seguinte possibilidade. Existe alguém que poderia, nesse momento de dificuldade, zelar pelos direitos dessa criança? Ou zelar dessa criança nesse momento de dificuldade? Nessa situação específica de violência que ela está vivendo, existe alguém que pode ser por ela? É isso que a gente tem que pensar. Existe um parente, uma pessoa que possa se responsabilizar, olha a palavra, alguém que possa se responsabilizar por essa criança ou por esse adolescente nesse momento de violação de direito grave? Se sim, a gente tem que começar a pensar nas possibilidades, né? Havendo família extensa, eu posso pensar se essa pessoa da família extensa pode cuidar dessa criança nesse momento. Mas antes de entrar nessa medida, eu quero falar para vocês, ou quero conversar com vocês, sobre o que é o atendimento. Sobre o que é esse verbo que está no artigo 136 como atribuição do Conselho Tutelar, no item 1, no item 2 e no item 14. O que é atender criança e adolescente para aplicar as medidas previstas no artigo 101, de 1 a 7? Quando que eu aplico elas? Sempre que houver violação de direito, descritas no artigo 98, ou quando a criança cometer ato infracional, descrito no artigo 105. Havendo essa situação de violação de direito cometida pela própria criança em razão de sua conduta, por falta a omissão ou abuso dos pais ou responsável, olha a palavra responsável aí também, ou por omissão ou ação do Estado, conforme está lá no artigo 98, haverá o atendimento da criança ou do adolescente. Nesse ponto, também haverá o atendimento aos pais ou responsável. Só que a medida para os pais, as medidas aos pais ou ao responsável, estão no 129 e não estão no 101. E olha que interessante, né? Se você abrir o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai tratar desse responsável como responsável ou como responsável legal. Tem momentos em que o Estatuto fala de responsável e momentos que ele fala de responsável legal. Mas deixa isso para daqui a pouco. Vamos pensar no que é atender criança e adolescente. Porque com o advento da Lei de Escuta Especializada, com a entrada em vigor da Lei de Escuta Especializada em 2017, não mais eu posso fazer um atendimento que revitimize criança e adolescente. O meu atendimento com a criança e com o adolescente tem limite, tem aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso dizer. Eu não posso entrar na violência. Certo? Bom, se eu não posso entrar na violência, nesse atendimento com a criança e adolescente, o que eu posso conversar com ela? Aí vem um 136.14, que delimita o atendimento da criança e adolescente, dizendo que é atribuição do Conselho atender a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, ou essa criança ou adolescente que seja submetida a tratamento cruel degradante, ou a formas violentas de educação, correção e disciplina, seus familiares e testemunhas, de forma, e aí vem o segredo,
de forma a prover orientação e aconselhamento sobre direitos e os encaminhamentos que serão feitos. Portanto, eu atendo criança e adolescente no limite de orientar e aconselhar essa criança, essa adolescente, visando o entendimento dela sobre os seus direitos e os encaminhamentos que o Conselho Tutelar está oferecendo a ela. Então tem limite daquilo que eu vou fazer enquanto atendimento. Para os pais, não necessariamente eu vou usar esse critério, porque com os pais, com os adultos, eu vou poder conversar sobre qualquer situação, desde que seja relativo ao atendimento dos seus filhos, né? Portanto, o atendimento não está descrito no estatuto se ele deve ser feito na sede ou fora dela. Se ele pode ser feito na casa da família, ou se ele pode ser feito numa entidade de atendimento, ou se ele pode ser feito só na sede do Conselho Tutelar. A bem da verdade, se eu não tenho uma definição na lei, eu tenho que buscar a compreensão daquilo que o legislador traz para nós. Onde que eu devo atender? Se eu sou um órgão da administração pública, eu devo atender dentro dos espaços que a administração pública me fornece. Porém, vão haver situações que eu não consigo trazer a família para dentro da sede do conselho. Então, eu, em exceção, posso fazer o atendimento na residência da família, desde que a família permita que eu entre na casa. Desde que esse atendimento não seja fora dos parâmetros que a família permita que eu realize. Certo? Portanto, atender criança e adolescente já é uma ação conselheira. O fato de eu ir lá na casa e atender, em exceção, já é uma ação conselheira. Atender na sede a família, a criança e adolescente, também já é uma ação conselheira. Portanto, recapitulando até agora, nós temos, numa situação de violação de direitos, primeiro que pensar no afastamento do agressor do lar, observado lá o requisito do artigo 14 da Lei Riborel. Não sendo possível que haja o afastamento do agressor do lar, eu tenho que pensar numa medida de proteção para a criança e adolescente para tirá-la do risco, para tirá-la dessa situação, para fazer com que ela não permaneça junto ao agressor. Ou será que você vai deixar o agressor convivendo com essa vítima? Será que é isso mesmo que a legislação quer? Pois bem. Qual das medidas previstas no artigo 101, de 1 a 7, que proporciona que a criança saia do ambiente violento? Aí a gente tem que abrir o artigo 101 e ler que tem uma medida em específico que pode trabalhar isso, que é o encaminhamento à pais ou responsável mediante o termo de responsabilidade. Aí entra um probleminha, ou às vezes um problemão, porque isso na cabeça de algumas pessoas não entra. Há uma fechadura, há uma laqueadura, há um trinco que se impõe nesse momento para algumas pessoas que não conseguem entender o que eu vou dizer agora. Existe uma confusão entre aplicar uma medida e a realização de um serviço, a execução de um serviço. O Conselho Tutelar é um órgão que encaminha para o serviço poder realizar o atendimento dentro dos parâmetros daquele serviço. Então, a prestação do serviço vai acontecer a partir do entendimento que aquela família precisa daquele serviço, daquele determinado equipamento, seja da saúde, seja da assistência, seja da educação, de qualquer política pública, ok? Então a gente tem uma frase, uma máxima que diz: Conselho Tutelar requisita o serviço, ele não executa serviço. Exatamente, ele não executa serviço, mas ele pode executar medidas.
Não como regra, mas como exceção, o conselho executa medidas. E eu vou provar. Uma das medidas que o conselho tutelar executa é a advertência. Porque a gente está discutindo aqui a ideia de que o conselho tutelar, para aplicar uma medida, quando ele determina algo, ele passa para um órgão do SGD, do Sistema de Garantia de Direito, para esse órgão do SGD aplicar a medida. Não, o conselho não manda para o SGD aplicar a medida, o conselho manda para o SGD executar um serviço. Quem aplica a medida é o conselho tutelar. Quando se diz que o conselho determina uma medida, quer dizer que ele mesmo também pode determinar essa medida. Vamos lá? A advertência aos pais responsáveis. Quando eu aplico uma advertência, eu estou determinando para os pais ou responsáveis que ele tem uma conduta que cesse a violação de direito. Concorda comigo? Faz sentido para você isso? Então quer dizer que eu não estou determinando para o CRAS, CREAS ou outro órgão que o CRAS efetive a advertência. Não existe isso. É a mesma coisa o acolhimento institucional. Quando o conselho tutelar recebe a situação em que ele precisa acolher uma criança numa instituição, ele encaminha para o CREAS encaminhar para a instituição acolhedora? Ou isso está como uma medida que o conselho aplica? E aí, no acolhimento institucional, a gente vai ter a visão correta da coisa. Porque o conselho encaminha para o acolhimento institucional, ele determina o acolhimento institucional para a instituição, leva a criança para a instituição, e a instituição acolhedora executa o serviço, dando acolhida, cama, alimento e toda a proteção que a criança precisa ter. Vai proporcionar a convivência comunitária, vai proporcionar a convivência familiar, para que essa criança volte para o lar. O principal objetivo da instituição acolhedora é esse, né? Devolver a criança para o seio familiar. Ou seja, o conselho aplica medida através de um instrumento, de um documento, informa para a coordenação da instituição acolhedora que a criança está sendo acolhida. E a partir do momento que a criança entra para a instituição acolhedora começa a prestar o serviço. No mesmo sentido, nós vamos ter a aplicação da medida que o conselho pode determinar, que é o encaminhamento da criança para pais ou responsável, conforme um documento chamado termo de responsabilidade. Pelo amor de Deus, tirem do seu vocabulário termo de entrega. Nunca existiu termo de entrega, sempre foi termo de responsabilidade, ok? Mas aí a gente precisa entender os microconceitos dentro dessa frase, dentro dessa medida. O que é encaminhar? Encaminhar é tirar de um ponto A e trazer para o ponto B. Isto é encaminhar, é trazer, levar de um ponto ao outro. Vou até fazer uma pesquisa breve aqui no dicionário. Significado de encaminhar. Fazer com que algo avance ou se oriente em determinada direção. Guiar, dirigir. Mostrar, indicar o caminho a seguir. Orientar. Então, encaminharam... Tá até um exemplo, olha aqui. Encaminharam-no à casa dos pais. É o primeiro significado do buscador na internet. Então, vejam, queridos, encaminhar ou encaminhamento aos pais é levar a criança de um lugar para o outro, em que estão presentes os pais
ou responsável. Com relação ao encaminhamento, tudo bem? Fechamos, né? Simples, fácil. Faz sentido para você que encaminhar é tirar do ponto A e trazer para o ponto B? Beleza, então continua aqui comigo no raciocínio. Mas quem que vai receber essa criança que está saindo do ponto A para o ponto B? Pais ou responsável? Aí entra a grande celeuma, entra a grande dificuldade, né? De se entender quem é responsável, quem é esse responsável. Os pais é fácil. Os pais são responsáveis legais. Mas eu posso ter outro tipo de responsável, que não os pais. Eu tenho tutor, curador, guardião. Ok. Mas será que são só esses? Vamos raciocinar além. Vamos pegar o contexto mais amplo, porque se eu restringir, eu posso violar direitos. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Quando a gente fala de responsável, o Código Civil diz que o responsável é aquele que completa 18 anos de idade. Essa é uma pessoa capaz civilmente para todas as atividades da vida civil. Concorda comigo? Então, se a pessoa tem mais de 18 anos, ela é uma pessoa responsável. Certo? Ok. Vamos fazer uma analogia. No caso do adolescente infrator, aquele que comete ato infracional, se esse adolescente infrator ele indicar um responsável, ele será liberado pela autoridade policial. A regra lá do artigo 171, 172, 173, 174, 175 é que o adolescente que for apreendido indicando alguém responsável, na verdade ele fala pessoa, né? Indicando pessoa responsável, ele será liberado, ele será prontamente liberado. Portanto, para o adolescente infrator, pode ser liberado para um adulto responsável. E de fato, eu já vi, inclusive, durante a minha caminhada dentro do Conselho Tutelar, o delegado liberar o adolescente para uma namorada maior de 18 anos. Considerando que ela é responsável. Por que eu não posso restringir esse nome responsável somente ao responsável legal? Porque as pessoas da família têm responsabilidade umas com as outras. Outro exemplo, além desse que eu dou do ato infracional, existe o direito sucessório. No direito sucessório, o avô não é responsável no lugar do pai pelo direito por olhar os filhos? Ou de manter a subsistência dos netos, na verdade? Na falta dos pais, os avós não respondem? Os irmãos não podem responder, por exemplo? Existe uma corresponsabilidade familiar, em que a família também é responsável pelos seus. Portanto, um familiar adulto responsável não poderia ser essa pessoa que pode cuidar dessa criança ou desse adolescente no momento de dificuldade? Essa pessoa não seria uma pessoa responsável por zelar do direito dessa criança enquanto ela está passando por essa dificuldade momentânea, em que ela não pode estar no mesmo local que o agressor? Segundo argumento. Vamos para o terceiro argumento. No decreto 9603,
que regulamenta a escuta a lei que cria a SGD e estabelece a escuta especializada, depoimento especial, nós vamos ter um rito descrito para as unidades identificadoras de violação sobre o que ela tem que fazer a partir do momento em que se identifique uma violação de direito dentro de uma escola, dentro de uma entidade, dentro de um local de atendimento de criança e adolescente, tá? O decreto 9603, artigo 11, determina que caberá a essa unidade identificadora de violação, primeiro, fazer a acolhida da criança e adolescente, estabelecendo um elo com ela de confiança em que a criança ou adolescente esteja ou seja capaz de criar esse vínculo com esse adulto que ela já procurou ou que ela demonstrou confiança. O segundo item que esse profissional deve fazer é o quê? Informar para a criança, para o adolescente, o responsável, não fala responsável legal, porque às vezes o responsável legal está morando em outra cidade e a criança está morando com a avó. Essa avó não pode ser essa responsável? Será que não? Ou na substituição desse responsável, pessoa de referência dessa criança, desse adolescente. Então a lei está criando mecanismos para essa criança não ficar desassistida, não ficar sem uma pessoa que ela confie, que ela conviva, que ela tenha afeto, porque é um momento difícil. Se coloque no lugar da criança, você sofreu uma violência. Você está perdida, você está machucada, você está magoada. O agente violador está lá próximo de você. Será que eu vou botar essa criança junto com ele? Eu vou buscar uma pessoa de referência. Eu vou perguntar para a criança: criança, tem alguém que pode te olhar e cuidar de você nesse momento de dificuldade? Então é o terceiro argumento dentro da legislação que atende de direito de criança e adolescente. Busquei Código Civil, busquei o Estatuto, busquei Lei Riborel, busquei decreto regulamentador da Lei 13431 no artigo 11 agora. Por quê? Porque o decreto permite que eu consiga uma pessoa de referência dessa criança. Então, se essa pessoa de referência da criança pode ser um responsável por ela, nesse momento aqui, por que para efeitos da aplicação de uma medida pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pelo Conselho Tutelar, essa palavra responsável do inciso 1 do artigo 101 não pode ser interpretado como um parente, como um padrinho, como uma pessoa de confiança da criança? Qual é a dificuldade de entender isso? E agora eu vou além. Porque a Lei Riborel desenha quem é parente. A Lei Riborel, no artigo 2º, inciso 2º, determina uma compreensão maior de quem é a família. A Lei Riborel diz assim: violência doméstica familiar é aquela que acontece no âmbito da família. Entendida ou compreendida esta família como uma comunidade formada por indivíduos que compõem família natural. Quem é família natural, gente? Artigo 25 do ECA. Pai, mãe e filho. Compreendida por indivíduos que compõem a família ampliada ou extensa. Ampliada e extensa é a mesma coisa, né? São sinônimos. Quem é família ampliada ou extensa? Artigo 25, parágrafo único. Aquelas pessoas que convivem no ambiente familiar. Ou família substituta, aquela que está descrita no artigo 28 do ECA. O que está descrito no artigo 28 do ECA? Quem é a família substituta? Aquela que é formada mediante guarda, tutela ou adoção.
Beleza. Mas também é uma comunidade, família é uma comunidade formada por laços naturais, formada por afinidade, formada por vontade expressa daqueles que se dizem família. Portanto, esse responsável pode ser um familiar. Esse responsável de referência da criança pode ser um familiar, um vizinho, um amigo, desde que haja afetividade, desde que haja proximidade, desde que a criança e adolescente se sinta acolhida por este cidadão, por essa cidadã, que será seu responsável se o conselho optar por aplicar essa medida, deixando com esse responsável um documento chamado termo de responsabilidade. Faz mais sentido para vocês? E ainda vou dar mais um argumento. Se você conseguir alcançar e buscar esse familiar, esse responsável que pode ser esse familiar, você evitaria um acolhimento institucional. Às vezes o seu município não tem nem instituição acolhedora, tem outra cidade. Olha a dificuldade da atuação que você vai se impor se você limitar a compreensão do que é o responsável. Mais do que isso, se a gente for pensar para além dessa situação, nós vamos estar o quê? Tendo que pensar em outros mecanismos. Então, não adianta eu reduzir compreensão, encaixotar vocês para entender de forma limitada o que é esse responsável, quem é esse responsável, se a lei traz em outros momentos que esse responsável não é o responsável legal, por que para aplicar uma medida de proteção vou me restringir ao responsável legal? Pelo menos para mim isso não faz sentido algum. O problema é que esse termo de responsabilidade, na cabeça da pessoa que recebe esse documento, ela está recebendo a guarda. Como que eu faço para desfazer isso? Primeiro, se eu analisar que eu estou diante de uma situação grave de violação de direito, que preciso tirar a criança do ponto A, levar para o ponto B, deixar ela responsável por alguém, encaminhá-la para a rede, ao mesmo tempo tem outros encaminhamentos a serem feitos, né? Não é só essa medida que eu vou aplicar. Normalmente não é. Estou diante de uma situação de violência que precisa ser comunicada para o MP. Lá no 136.4 temos a notícia de fato ao Ministério Público, será dada sempre que houver infração penal ou administrativa cometida contra o direito de criança e adolescente. Portanto, se eu estou diante de um caso que eu tenho que tirar a criança do ponto A e trazer para o ponto B para um responsável, eu estou diante de uma infração penal administrativa. Logo, por consequência da aplicação do encaminhamento aos pais do responsável, eu tenho que dar notícia de fato para o MP. E o erro dos conselheiros é não dar essa notícia de fato para o MP. Quando eu não dou notícia de fato para o MP, a guarda da criança não vai ser estabelecida. Ou seja, no documento de notícia de fato, eu tenho que informar para o MP tudo o que aconteceu e solicitar a ele que estabeleça a guarda junto ao Poder Judiciário, para que essa criança fique com seus direitos resguardados. Porque esse responsável, se precisar matricular a criança em outra escola, como é que a escola vai conseguir matricular essa criança? Se eu precisar levar ela no médico, como é que eu vou conseguir levar ela no médico se eu não sou documentalmente o responsável por ela? Por isso que é necessário solicitar ao MP que ele peça uma guarda provisória, para que isso saia rápido e essa criança tenha seus direitos garantidos. Porque como é que essa pessoa vai levar essa criança para o atendimento psicológico, para o CRAS ou para um CRES, dependendo da situação, se não for uma pessoa que está responsável por essa criança? Não é isso? Eu poderia dar mais um argumento para mostrar que esse responsável não é só um responsável legal. Às vezes a família se articula de tal maneira que eu, pai, estou trabalhando, mas eu peço para o meu pai buscar meu filho na escola.
Lá na escola eu deixo o meu pai, responsável por buscar meu filho na escola. Eu não posso deixar o nome do meu pai para o meu pai ir lá buscar meu filho na escola? Ele não é responsável por pegar meu filho na escola e trazer para cá? Então, gente, se a gente for raciocinar, e eu pensei nisso agora, hein? Se a gente for raciocinar, esse responsável está ao nosso lado. Não precisa ser só um pai ou uma mãe, um guardião, um responsável legal. Não. Olhando e interpretando o estatuto sobre a égide do artigo 6º, onde eu vou interpretar a lei observando o melhor interesse da criança, acabou, sacramentou, resolveu. Eu não vou ficar batendo cabeça com isso. Eu analiso a situação, vejo quem pode ficar responsável por essa criança, para dar os segmentos e os encaminhamentos, né, para o atendimento que vai acontecer. Porque se a gente está diante de um fato grave, provavelmente eu vou ter um direcionamento para um tipo de atendimento, né? E aí eu resguardo a integridade física dessa criança, deixando ela com esse responsável aqui. E aí ela vai ter os seus direitos garantidos. Se eu não conseguir esse responsável, a partir daí, esgotando as possibilidades de um responsável, seja ele legal ou não, que eu vou pensar no acolhimento institucional. Só depois eu penso no acolhimento institucional. Tá certo? E para fazer o acolhimento institucional, eu vou levar a documentação dessa criança para o acolhimento, eu vou fazer toda a descrição do que houve, dos fatos, para a instituição acolhedora saber o que levou essa criança a ser acolhida, certo? Eu vou fazer o trâmite correto para que a instituição acolhedora possa, então, aplicar as suas técnicas e iniciar o atendimento dessa criança, desse adolescente dentro da instituição, certo? Portanto, gente, o termo de responsabilidade é um mero documento que diz que essa pessoa está responsável por essa criança enquanto não sair a guarda judicial, mesmo que seja provisória, dessa criança e desse adolescente que sofreu a violação. Faz mais sentido para você? Comente, dialogue comigo. Vamos disseminar essa compreensão, que acredito ser uma compreensão que garante direitos, que seja uma compreensão e uma análise com base no artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz para a gente interpretar o Estatuto observando 4 itens: os fins sociais a que a lei se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e principalmente a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Se eu olhar para o interesse da criança e do adolescente, eu vou olhar para esse rito na aplicação do termo de responsabilidade, ou melhor, na aplicação do encaminhamento dessa criança ou desse adolescente a um pai ou a um responsável, mediante o termo de responsabilidade. Espero que assim você consiga, dentro da sua ação conselheira, raciocinar melhor, pensar melhor e não se limitar, às vezes, por uma orientação que carece de melhor compreensão, de maior amplitude e que não foge em nenhum momento à legalidade. Tá certo? Olá, olá pessoal, tudo bem? Então, primeiramente eu quero pedir desculpa pela confusão que eu fiz e preciso corrigir o erro que eu cometi, né? Nesse vídeo que vocês estão terminando de assistir, eu falei do direito sucessório, na verdade era direito ao alimento. Eu disse, recapitulando, eu disse como argumento da possibilidade de ser o responsável do termo de responsabilidade um adulto responsável, não somente um dos pais ou responsável legal,
e acabei citando esse direito sucessório. E na verdade era, como eu disse, direito aos alimentos, que está descrito ali no artigo 1696 e 1697 do Código Civil, que determina, em poucas palavras, que o ascendente tem que garantir o alimento para os descendentes, que os descendentes têm que garantir alimentos para os ascendentes, inclusive os irmãos. Então, o Código Civil, ele trabalha na perspectiva de que, sendo família, eu tenho responsabilidade para com os meus, inclusive alimentar. Então, esse é o ponto que eu queria trabalhar com vocês, para dizer que se um familiar tem o dever de alimentar os seus familiares, então, normalmente, um familiar tem o dever de cuidar dos seus familiares também, né? Mas, mais do que isso, eu quero trazer um outro argumento importante que eu acabei deixando de fora ao trabalhar a medida de encaminhamento à paz do responsável mediante termo de responsabilidade. Eu quero fazer algumas perguntas, né? A primeira delas é: qual é o sentido de ser somente o responsável legal a pessoa que recebe o termo de responsabilidade? Eu vou responsabilizar essa pessoa ao quadrado ou eu vou responsabilizar essa pessoa 2 vezes? Como assim? Será que eu vou responsabilizar por meio de um documento administrativo do Conselho Tutelar quem já é responsável perante a lei? Como? De que forma isso vai acontecer? O documento termo de responsabilidade torna alguém mais responsável do que ele já é perante a lei? Qual é o sentido disso? Será que nós não estamos a confundir a medida de advertência aos pais do responsável legal com a medida de encaminhamento mediante termo de responsabilidade? Será que não está havendo essa confusão entre uma medida e outra? Então pensem comigo, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Obrigado por buscar e compreender melhor essas medidas e esses termos utilizados, né? As questões da interpretação, né? Das palavras e sentenças e expressões que estão nesses artigos que nós estudamos aqui. Tá joia? Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.